diz, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, hoje para sempre. Amém. Tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Aqui é o momento onde Jesus, ou aqui ou acolá, mas é um local próximo, onde Jesus prepara os seus discípulos. Ele escolhe esse local porque eles pegam, se você vê que as rochas são rochas vulcânicas, rocha que nós temos conhecimento que é a rocha mais sólida, mais dura, para edificar realmente a sua igreja. Por isso ele termina dizendo assim, olha, aquele que ouve minha palavra e a pratica, eu comparo o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Aqui que ele trata com o coração dos discípulos. Sabe uma coisa que eu aprendi muito em Toronto, Canadá? Quando o avivamento veio, eles mantiveram esse fogo por muitos anos, até hoje, mais 10 anos eles conseguiram segurar e se mover, porque eles aprenderam um segredo: tratar com as coisas que envolvem o coração. Tratar com o coração. E não permitir que nada venha contaminar o nosso coração. Esse é o segredo. Uma vida de arrependimento contínuo. 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 Antes, como é que o pastor Mike vai dar uma palavra específica sobre o reino? Fábio, cadê o Fábio? Vem aqui, meu amigo. Felipe. Desculpa. Desculpa, Felipe. É que o Fábio está na minha cabeça. Desculpa, Felipe, ele já está apaixonado pelo Fábio. Fábio, você mexeu com a gente, cara. Verdade. Mexeu com a gente. Seguinte, qualquer um de vocês que tiver uma palavra específica no coração, compartilha. Compartilha. Não fique para você. Faça como o Fábio. Ela nos abençoou. Amém. Compartilhe. Amém, meu filho? Compartilhe. Bom dia, amados. Paz seja convosco. Eu estava num culto na sexta-feira na minha igreja e eu estava adorando a Deus e eu tive uma visão que eu estava exatamente nesse local. Porque foi exatamente nesse local que nós estávamos ano passado. Tem vários, mas era aqui, porque Deus queria que fosse aqui. E Deus colocou uma palavra no meu coração, bem-aventurado. E eu só vou iniciar, porque daqui a pouco nós vamos escutar um mestre falar. Mas a Bíblia diz em Mateus 5:3 que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu, quando eu cresci, eu sempre aprendi que pobre de espírito era uma pessoa pobre, sem entendimento, que fazia as coisas erradas. Isso
a minha família me ensinou, a sociedade me ensinou. Só que a palavra ela é tão poderosa que ela diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. E o dia que eu li essa palavra, Deus me ensinou o que era pobre de espírito. Eu creio que o reino dos céus, ele é desativado por chaves. Eu creio que jejum, ele abre algumas portas, oração abre outras portas, atitude abre outras portas. E essa palavra específica de um dos ministérios de Jesus, que ele ensinou aqui, que eu creio que Jesus ele tinha 3 ministérios muito fortes, que ele curava, ele ensinava e ele pregava. Nós estávamos num lugar que ele exerceu o seu ministério de cura, palco de milagres, como diz o pastor Dinardi, e aqui o seu ministério de ensino, então ele ensinou. E quando ele fala pobre de espírito, ele está querendo dizer aquele que é dependente de mim. Uau! Pobre de espírito, ele está falando aquele que é 100% dependente de mim. Então nós temos que entender isso essa manhã. Nós somos dependentes dele. Amém. Tudo vem dele. Tudo é dele. Ele é o alfa e o ômega. O início e o fim. Aquele que era, que é e adivinha, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. E eu comecei a entender que pobre de espírito, falei: Senhor, então quer dizer que eu sou fraco. E Deus começou a falar no meu coração: sim, porque os fortes hoje estão na cadeia. Os poderosos do nosso país, está tudo na cadeia. Ou está prestes a ir. Mas a igreja que dobra o joelho, essa é fraca. E essa eu tenho negócio com quem é fraco, com quem é dependente de mim. Deus falava isso ao meu coração. Porque os fortes, os poderosos, estão tudo indo para um caminho que nós não desejamos para ninguém. Mas o Senhor disse assim: eu tenho negócios com quem é dependente de mim. Amém. Amados, Davi, ele não conseguiu colocar armadura, porque ele era fraco. A armadura ficou muito pesada para ele. Mas quando ele chegou diante do gigante, ele falou: ei, você vem até mim com espada, com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E é esse Deus que é conhecido como o Senhor dos Exércitos, que ele quer entrar na nossa batalha hoje. Amém. Eu estou falando com pessoas aqui, tem pessoa que está passando uma grande luta, uma grande batalha, mas o Senhor manda eu te dizer: ei, eu sou o Senhor dos Exércitos, a sua guerra é minha e você vai vencer, porque eu sou o seu Senhor. Mas existe uma chave: dependente, ser dependente. Irmãos, Gênesis 1 falou algo ao meu coração que é fantástico. A Bíblia diz que Deus, ele criou as águas, e as águas produziram os peixes. Deus criou a terra. Entenda, Deus criou a água produziu o peixe. O peixe precisa do que para viver? Da água. E depois Deus continua falando que ele criou a terra. E a terra produziu a erva verde, as árvores, as plantas. E as árvores precisam do que para sobreviver? Da terra. E depois Deus fala que ele produziu o homem. Então o homem precisa do que para sobreviver? De Deus. Nós não precisamos de nada. Nada. Nós precisamos dele. Amém. Porque ele é tudo. Então, eu estou aqui, queria testemunhar também. Eu sou mais uma pessoa que não tinha condições de eu estar aqui. Humanamente, financeiramente. Deus usou a pastora Solange para me abençoar, usou alguns irmãos da igreja para me abençoar. Porque eu sou apaixonado por Israel. Eu oro todos os dias por Israel. Aleluia. Todos os dias. Todos os dias eu dobro meu joelho e eu choro por Israel, porque eu sou apaixonado por Israel. E eu posso pregar que eu sou o homem mais próspero dessa terra. Mas pastor, você está falando que você não tinha dinheiro, como que você é próspero? Porque eu entendo que prosperidade é ausência de necessidade, não é riqueza, não é dinheiro. Deus. Eu não sou rico ainda, mas eu sou o homem mais próspero, porque tudo que eu desejo, pastor, Deus coloca na minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Domingo eu estava saindo do culto, minha esposa falou assim: eu estou com vontade de comer um lanche. Eu falei: nossa, porque a gente não tem dinheiro aqui. Para o carro do meu lado e fala assim: ei, vamos comer um lanche, eu vou pagar. Aleluia. Ao favor de um rei. Então, bem-aventurado aquele que depende dele, porque Amém. Dele é o reino dos céus. E o pastor está pregando sobre o reino dos céus. Glória, glória. Quando eu entro na casa do meu pai, eu não peço para abrir a geladeira, eu abro, porque é a casa do meu pai. E o Senhor mandou dizer isso para vocês hoje. Aleluia. O reino é para nós. Glória. Você não precisa pedir para abrir a geladeira, tá às nossas mãos. Então eu creio que tudo que nós precisamos
se nós entender essa chave, ser 100% dependente dele, vai se materializar na nossa mão. E quando nós somos dependentes dele, ele deixa uma palavra para mim encerrar na minha fala. Tudo o que você precisar, o que você precisa, o que você deseja, já está preparado. Amém. Ele não vai buscar, ele vai te entregar. Amém. Amém? Eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. A palavra é essa. Amém. Eu estou empolgado com os jovens pastores que Deus vai levantar no nosso país. Aleluia. A cultura de um reino tem que impactar o nosso coração. Quem tem Bíblia pode ver em Mateus 6, 5, 6, 7. A gente vai olhar 6 aqui. Nosso tempo? Nós temos até as 11. É? Eita. Amém. Independente do local exato, nós estamos aqui para relembrar o sermão que Jesus pregou. E eu queria acrescentar algumas coisas que a gente entende do ministério dele, que me acrescentaram vários conceitos sobre esse sermão. Primeiro, confere na sua Bíblia, Mateus 6 que eu estou olhando, versículos 9 a 13, tem a oração que nós chamamos do Pai Nosso. Confere? Sim. Tá, todos nós conhecemos essa. Quantos leram como eu havia pedido no grupo? Muito bom. Os outros? Mas vocês falaram, não, eu já sei. Eu sei que você decorou a Bíblia. Aí eu ainda não cheguei lá, mas glória a Deus pela tua vida que você já... Mas confere outra coisa para mim. Na minha Bíblia, Mateus 6 fica entre Mateus 5 e 7. Confere? É isso aí? Confere? Por quê? Mateus 5, o título que tem acrescentado não é original no texto. O título que tem acrescentado, o que é? O sermão. E em seguida, as bem-aventuranças. Tá? Que sermão é esse? Antes de falar sobre qualquer coisa que tem aqui, é bom a gente saber que sermão é esse. Jesus tinha um ministério itinerante. Ele pregava de cidade em cidade. No início ele pregou sozinho e pessoas vinham. E desse grupo de pessoas que começaram a segui-lo em todos os lugares, aqui por perto, isso ficou... É capaz de Jesus ter pisado aqui, ó, onde nós estamos. Tá? Literalmente. Não posso afirmar se aqui, mas é capaz. E com discípulos, com pessoas que estavam querendo ouvi-lo, com pessoas que receberam dele milagres, a expressão do reino, a expressão do amor, do Pai, da graça, da misericórdia de Deus. E eles viram com seus olhos a materialização daquilo que eles não viam, né, com os olhos, que é o reino de Deus. A realidade disso. E quando Jesus vai ministrar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, o que ele pregava? Aí que entra o que Deus fez na inspiração do Espírito Santo na vida de Mateus. Mateus, um dos discípulos, que estava seguindo Jesus no início, depois foi separado, chamado por Jesus como discípulo, ele já estava ali, tá? Não, no caso de Mateus, ele foi cato, aí a dedo, vem cá, Jesus encontrou, mas os outros estavam juntos, tá? Já tempos antes. No caso dele, uma vez que ele segue, ele começa a ouvir tantas vezes a mesma mensagem que ele começa a decorar. Quantos já ouviram Tenard pregar 1, 2, 3, 4 vezes? Quando ele começa a falar uma coisa sobre um assunto, tem alguma fala dele que você já sabe o que ele vai falar? As bem-aventuranças na vida dos discípulos ficaram assim. Quando Jesus começava a pregar na outra cidade, bem-aventurado, aí eles completavam. Bem-aventurado, eles já completavam. Já tinham ouvido tantas vezes. Por quê?
O Sermão do Monte é o texto básico, o sermão básico de Jesus. Os assuntos da sua proposta como Messias, a proposta do reino, se contém no Sermão do Monte. A cultura do reino tem, a revelação da cultura do reino tem no Sermão do Monte. O perdão, a justiça, como que é o coração de Deus, como que a gente deve tratar um com o outro. A cultura do reino está aqui, no Sermão do Monte. E quando Jesus estava ministrando, ele estava indo de cidade em cidade, e nessa época havia aqui a Galileia dos gentios. E parece que ele passou mais tempo aqui do que lá para o sul. Ele gostava de ficar entre os gentios e pregar entre os gentios. Só que aqui havia todas as evidências da adoração e idolatria das nações, junto com todo o pecado das nações e dos povos, dos gentios. Mas ele gostava de estar aqui e pregar aqui. Por quê? No meio disso, em cada vila, cada aldeia, cada cidade, se via as evidências do império das trevas. E ele vinha como Messias trazer uma proposta do reino. Ele olhava como se dissesse em cada cidade: vocês querem continuar nessa desgraça? Você não está vendo a morte, o roubo, a destruição? Você não está vendo tudo isso? E eles sentiam na pessoa dele, ele se aproximava e a pessoa já sentia perto dele algo diferente, algo no ar. Ele era portador desse reino. Ele era portador desse reino. Havia emanando dele, irradiando dele o poder desse reino, o amor desse reino, a graça desse reino, a justiça desse reino. E eles sentiam isso. Eu fico arrepiado só de pensar. O que seria sentir isso de Jesus naquela hora, carne e osso? E eles eram impactados. Cada vez que ele pregava sobre o reino, o que ele estava fazendo é explicando o que as pessoas sentiam perto dele. E como é que eu sei disso? Até o mundo das trevas sentia quando ele chegava perto. E até de longe. Os demônios gritaram: ah! Filho do Altíssimo! Ah! Filho de Deus! Eles ficaram com medo, porque dele saía luz, graça, amor, justiça desse reino. Esse sermão é a proposta desse reino. É o que ele vem como Messias, o rei que vai voltar. Ele sabe que essa vez ele está tratando a questão do pecado, ele vai morrer. Mas ele voltará para estabelecer o seu governo de vez. Tá? E nós estamos, como discípulos, todos os discípulos, desde os primeiros até nós, somos envolvidos nessa proposta, de levar a proposta do reino a todos os povos. E de alguma forma, até onde Deus der a graça, de ver se estabelecer esse reino. Nós somos, se recebemos o Espírito Santo, nós somos portadores desse mesmo reino. Amém. Eu pedi algo do Senhor e eu compartilho isso para desafiar os irmãos nisso. Quando eu percebi, Deus mostrou essa questão de Jesus ser portador desse reino, pelo Espírito Santo que estava nele, e que irradiava dele isso, esse reino, eu falei: Deus, eu quero começar a viver isso. Eu não sei como, é mistério, tá? É coisa mística para mim, mas é coisa que eu quero viver, porque eu vejo que Jesus vivia isso, tá? E a partir do momento que eu pedi isso, eu comecei a viver isso. Começaram a acontecer milagres, começaram a acontecer até essa questão de longe manifestar demônio, tá? Porque eu comecei a me ver. Por favor, não entenda que eu estou me exaltando. Eu estou vendo em Jesus
o meu exemplo. Ele é exemplo para mim. Como primogênito na família, eu sou primogênito. Eu fui exemplo para os meus irmãos. E meus pais cobraram dos meus irmãos seguir o meu exemplo quando eu fazia certo. É natural. Jesus é o nosso irmão primogênito. Romanos 8, 29. Então, como isso, eu vejo que ele quer, e o Pai quer, que sejamos assim, que nos vemos como portadores desse reino. Que ao cantar, não é apenas música, cântico, uma nota sendo cantada, mas é a liberação do reino. Ao falar sobre o reino, é a liberação através de nós. O Espírito Santo que habita em nós está querendo liberar para pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que a gente impõe as mãos, porque nós cremos na liberação de poder, de graça, de misericórdia, de amor, saindo de nós pelo Espírito que está em nós e sendo transferido para uma outra pessoa. Receba. E por que não estender isso, não entender que até, eu sei que é esquisito talvez, mas eu não me vejo mais limitado aqui com esse corpo. Eu estou dentro de um campo de reino. Eu quero que isso cresça. Eu quero que as pessoas, eu vivo isso, eu peço isso de Deus. Eu quero que, quando eu estou ministrando, que as pessoas que estão dentro do alcance da minha voz estejam dentro do limite desse campo. Que esse campo do reino alcance essas pessoas. E até mais onde Deus quer. Nós somos portadores desse reino. Agora, eu queria rapidamente trazer tudo isso para a oração. Por quê? Se nós entendemos isso, Jesus, a gente observando Mateus 6, 9, se você contasse o número dos versículos do sermão, são 111. Aí você vai para versículo 56 e você cai justamente dentro do texto sobre oração. Então, o ponto pivô do sermão é Jesus ensinando: orareis assim. Tá? Agora, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Nós no Brasil, a nossa realidade, houve uma estratégia do inimigo para roubar de nós a essência, a beleza, a importância, a glória desse ensinamento de Jesus. Nós entendemos que Pai Nosso que estás nos céus é uma oração religiosa. E para a maioria de nós é uma oração de culto, de liturgia, e para ainda mais essa maioria, católica. E deixamos de lado. Se eu perguntasse aqui, tá? Não levanta a mão assim, só faz assim. Quantos têm feito essa oração nos últimos 15 dias? Oração pessoal, tá? Fora de liturgia, nos últimos 15 dias. Responde. Poucos. Talvez 5 do total. Eu não faço isso para trazer culpa, mas quando a gente vai ver as palavras de Jesus para discípulos, se eu sou seu mestre, eu falo contigo, orarás assim: Pai Nosso, que estás no céu. Você vai repetir o que eu estou ensinando ou não? Sim. Maravilhoso. Desculpa, mas no contexto de discipulado, dizer que é apenas uma oração modelo
no sentido que nós entendemos modelo, é uma oração que você pode ou não fazer. Desculpa. Opa, acabou. No contexto de discipulado, não. Porque o mestre não vai ensinar à toa. Aí Deus vem comigo falar com 3 perguntas. Mike, você acha que Jesus iria ensinar a orar se não fosse necessário orar? Sim. Segunda coisa, você acha que Jesus iria ensinar a fazer uma oração que o Pai não tivesse inclinado a ouvir? Predisposto a ouvir dos lábios dos seus discípulos que em obediência ao seu mestre? Entendeu? 3. Aí essa acabou comigo. E você acha que consegue fazer uma oração melhor? Aí nocauteou. Eu fiquei. E isso ele falou numa época onde eu tinha deixado, e eu tenho mestrado em teologia. Eu já ouvi sobre, oração modelo, oração... E Deus, eu estava estudando sobre o reino. E bem no meio dessa oração, se essa oração, se esse ensinamento é pivô de todo sermão, o pivô de toda a oração vem o teu reino. Todo o resto aponta para que o reino seja estabelecido novamente na terra. Aí eu passei a entender. Se como discípulo de Jesus, eu quero que venha o reino dele, eu preciso assumir na minha vida o que ele confiou a mim. Entenda. Nós temos que orar porque o mundo, a terra, já foi entregue por nós, seres humanos, ao diabo. O diabo não se apossou disso, por sua conta. O domínio na terra foi dado ao ser humano. Quem fez da terra a casa do diabo fomos nós. E na simplicidade, a coisa mais simples, Jesus começa de cidade em cidade, falando e demonstrando o reino, no meio das trevas. E aqui nessa região tem um lugar que era conhecido como a porta do inferno. É onde fazia os antigos batismos. Ali na coisa de Pan. Cesareia de Filipe. Isso, Cesareia Filipe. Com isso, era um lugar de terríveis sacrifícios dentro de Israel. Abominação. E Jesus vai no meio de tudo isso, ele fala, gente, vocês querem essa desgraça ainda? A presença de Roma era por causa do pecado. Eles estavam vivendo a maior época de opressão de Israel. Império Romano, que mais tarde iria expulsar todos os habitantes dessa terra para o mundo. Como instrumento de Deus para cumprir o que Deus tinha avisado para Israel. Se você não cumprir a aliança, eu vou te espalhar para as nações. Mas a presença de Roma aqui foi para gerar arrependimento no coração. Deus estava dizendo, volta, vocês estão perigosamente distante de mim, distante da aliança, volta. E tudo isso eu podia mostrar na palavra que Deus avisava. Está tudo avisado. Era muito claro. E Jesus, no meio de tudo isso,
todas essas evidências, ele fala, arrepende-te porque está próximo o reino. Se você se arrepender, você vai experimentar o reino. Como é que é esse reino? Ele pregava. E aí ele já alistava um exército. Logo de cara, quer o meu reino? Quero. Então orareis assim. Quer o meu reino? Então orareis assim. Quer o meu reino? Então orareis assim. Quer o meu reino? Então orareis assim. Ele começou o maior movimento de oração de todos os tempos. Porque essa oração tem atravessado tempo, limites geográficos, tem ido daqui até os confins da terra. E de geração em geração, em geração, em geração. Eu creio que Deus está nos chamando de volta na nossa geração. Por quê? Alguns irmãos aqui podem lembrar que 30 anos atrás, 40 no máximo, a gente fazia essa oração em todos os cultos. É verdade. Início do culto. Eu podia iniciar o culto. Lembra disso? Eu lembro nas missas. A missa se faz até hoje, mas religiosamente. Eu lembro o canto, a ladainha, tá? Sem nenhuma fé, nenhum entendimento, tá? Vazio. Então ficou vazio. Mas eu creio que Deus está querendo nos dar um entendimento hoje sobre isso. E Ele quer que a gente volte. Não entenda que eu estou dizendo que nós temos que repetir. Agora, nós podemos repetir. Por quê? Quem faz a oração antes de comer? Você faz mais ou menos a mesma oração todas as vezes? O problema não é repetir. É repetir em vão. Não fareis vãs repetições como os gentios. O problema não é repetir. É repetir em vão. Agora, toda criança que vai aprender a orar, repete o que os pais falaram. Seus filhos não repetiram as suas orações? Eu tenho pedido a Deus, Senhor, ensina-me a orar o que Jesus ensinou, até gemer, chorar e clamar, como Ele orava, clamava, gemia diante do Senhor. Como é que eu sei? Alguém lembra da oração de Jesus em Getsemane? Sim. Que parte da oração que ele estava tratando com Deus? Eu sei que ele estava tratando a questão da vontade do Pai, né? Pai, se possível. Ele estava dizendo, Pai, o Senhor já revelou para mim que eu tenho que encarar isso, é cumprimento das profecias, o Messias tem que fazer isso, eu sei que vai acontecer, eu sei que eles estão vindo me buscar, Pai, se tiver algum meio de passar, alguma maneira de passar de mim esse cálice, por favor, mas não seja feita. Então nós não temos que repetir, mas a oração dá os parâmetros. É meu caminho de intercessão. Se eu não puder orar dentro dos conceitos do Pai Nosso, eu não oro mais. Se não tiver dentro desses parâmetros, para mim é uma vã repetição. É algo que a mais eu quero e não Ele quer. E mesmo no coração de Jesus eu posso ter um desejo pessoal, mas Ele sempre termina sabendo que a boa, perfeita e agradável vontade do Pai é melhor. Pai, mesmo assim não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Seja o que for. Seja o que for. Agora, em Lucas, e com isso eu vou encerrar. Em Lucas 11, é o outro lugar que a gente encontra a mesma oração, ele ensinando a mesma oração. Em Mateus 6, faz parte da sua proposta do reino.
Ele está ensinando ali tanto para os discípulos quanto para a multidão. Então você não tem que fazer parte do seu grupo para você desejar o reino. Tá? Se você deseja esse reino, você vai orar. Se a gente vai entender, quem não faz, não está querendo o reino. Deus falou isso comigo. Você mostra o quanto você quer o reino, por quê? Pedir vem o teu reino é a expressão da nossa dependência. Eu não posso estabelecer o reino. Ele estabelece o seu reino. Amém. O que está acontecendo no Brasil nesse momento, a revelação de toda a corrupção, é evidência do reino de Deus sendo estabelecido no Brasil. No meu tempo eu acompanho isso. Eu sou do tempo de Maluf, de malufar. Ou seja, ser corrupto, todo mundo sabe, mas porque você faz mais que os outros, ninguém condena e você não leva pena nenhuma. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque nós temos clamado, Senhor, queremos a justiça do teu reino. Mas, se nós estamos pensando que Deus não vai passar esse pente fino primeiro na igreja, nós estamos errados. O juízo começa onde? Na casa do Senhor. Tudo que nós estamos orando para Deus fazer na sociedade, primeiro Ele vai fazer na igreja. Se nós estamos esperando uma reforma social, essa reforma social tem que começar aqui, dentro de mim. Por isso eu cobrar da igreja assistir aos pobres é ridículo. Eu tenho que assistir aos pobres. Eu tenho que ouvir a voz de Deus em relação ao meu próximo. Eu tenho que ouvir a voz de Deus em relação ao meu vizinho que não tem. Eu tenho que ouvir a voz. E aí, se assim, o Espírito Santo tem muito mais recurso na mão do que uma instituição. E nós estamos muito acostumados. Não, a minha instituição ajuda. Eu ajudo a instituição e a instituição ajuda. Aí a gente passa. A gente terceiriza. O reino não é assim. Deus está querendo manifestar o reino em nós e através de nós. E se nós queremos isso, então orareis assim, Pai Nosso. Em Lucas 11 é diferente. Lucas 11 é interessante e não seria aqui, provavelmente em um outro lugar. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Não vou gastar muito tempo explicando isso, eu vou correr. Lucas 9, Jesus chama 12 discípulos. E com isso ele começa a ministrar e tal. Em seguida, João Batista, ele revela que é decapitado. Isso é importante porque Lucas escreve de forma ordenada, inclusive uma forma cronológica. Então, logo depois que Jesus chama os 12, João foi morto. Em seguida, Jesus está ministrando e os discípulos são flagrados. Um homem vem com seu filho e ele fala: Jesus, tenha misericórdia de mim, do meu filho, porque seus filhos não puderam, o quê? Curá-lo, libertar. O menino tinha um demônio, tá? Que fazia ele cair, convulsionar, às vezes na água, às vezes no fogo, tá? E aí, imagina num momento que está a multidão lá, você está aqui, discípulo de Jesus, todo mundo, né? Eu sou do mestre. E vem um homem. E você está aqui com Pedro, Tiago, João, e estão falando: meu Deus, é o cara que eu orei 20 vezes ontem. E nada. E o Pedro fala: eu também. E eles estão pensando:
vai falar, não vai falar, não vai falar. Falou. E Jesus pega e olha para os seus discípulos. Geração incrédula. Eu não consigo mais rir. Que ele me flagra com essa. Quantas vezes eu já orei e não aconteceu nada. E eu volto à geração incrédula e perversa. É para insistir até acontecer. Não é desistir da fé. É exercer a fé. E exercitar a fé. Saber quem eu sou. Saber que eu fui comprado para isso. Saber que Ele me chamou para ser discípulo para isso. Saber que Ele me deu seu Espírito para isso. E não tem por onde correr. Eles estão saindo disso. Em Lucas 10, acrescenta mais 70 ao número. Agora os discípulos não são mais 12. 82. E Jesus envia esse grupo de cidade em cidade para pregar onde ele estava para ir. Ou seja, João Batista morreu e o preparar o caminho, Jesus assimila no seu ministério e envia seus discípulos de 2 em 2 para preparar o caminho onde vai. Agora, você é discípulo de Jesus. Você vai fazer o que quando você vai? Ele falou, pregai, curai, purificai, expulsai. É isso que você vai fazer. Ressuscitar. Você vai fazer essas coisas. Que pregação que você vai pregar? Você pensa, você é discípulo de Jesus, caminhando com Ele de cidade em cidade. O que você ouviu Ele pregar? O Sermão do Monte. Tantas vezes você já ouviu que você decorou. 111 versículos. Para eles não era nada. A cultura era de ouvir e decorar. O que você vai pregar? O sermão que ele pregou. Se você envia um discípulo seu, ele tem que pregar o que você ensinou ou não? Sim. Eu sou, casa de Davi. Você faz parte da minha equipe. É resgatar a noiva. Você vai pregar primeiro sobre sacerdócio de todos os santos, arrependimento. Depois sobre arrependimento de novo. E renovação do culto. Depois você vai pregar arrependimento de novo em relação à sua adoração. Você vai pregar exatamente o que eu te ensinei. Imagina os discípulos de Jesus falando por conta? Não. Não. E dentro disso, que eles estavam pregando? Orareis assim. Pai nosso. Eles estão agora em Lucas 11 agora. Eles estão vendo Jesus orar. Ele está ali, sozinho. E tem uma conversa entre eles. E tem a ver com a oração que João ensinou aos seus discípulos. Curto e grosso, eles sabem que a oração que João ensinou foi o segredo do ministério de João. As pessoas não teriam saído das cidades para confessar pecado e ser batizado se o João não tivesse orado e ensinado eles a orar. Eu creio que tem a ver com o que eu falei ontem, o Espírito de graça e súplicas. Se não houver essa obra do Espírito Santo, o coração do ouvinte não é preparado para ouvir. Por quê? A unção sobre Jesus, em Isaías 61, é pregar aos quebrantados de coração. Quem quebranta o coração? O Espírito Santo. O Espírito Santo na qualidade do Espírito de graça e súplicas. Então eu oro por isso. Senhor, derrama o Espírito de graça e súplicas como nos seus dias. Quando João ensinava, quando João ministrava, quando Jesus ministrava.
quebranta os corações dos ouvintes. Agora, além, eles estão vendo, e com esse papo, estão dizendo, olha, a gente não conseguiu expulsar o demônio do menino. Nós não estamos conseguindo fazer tudo que ele está cobrando de nós. Ele deve ter, vê se isso não faz sentido, ele deve ter alguma oração forte que ele não ensinou pra gente. Eles estão vendo agora, nesse contexto é diferente. E eles estão começando a pensar, se ele ensinar para nós o que ele está orando ali, é o segredo. Aleluia. É o segredo. Se ele falar para a gente o abracadabra, a gente vai poder fazer o que ele está fazendo. E sai. Eu creio que no grupo de 80 e pouco, eles escolheram o menor para falar. Porque em família, quando vai falar os filhos com o pai, e não sabe como o pai vai reagir, e já levaram a bronca, né? Eles mandam o pequenininho. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou. Ah, vocês sabem como João orava? Porque ele ensinou a vocês que eram discípulos dele. Sim. Ou vocês querem saber como eu estou orando? Então deixa eu falar. Pai nosso, que estás nos céus. Peraí, eu pensei que todo mundo tivesse me ensinado que Jesus não fazia essa oração. Não precisava. Ele não tinha pecado para pedir perdão. Perdoa as nossas dívidas. Então Jesus não fazia essa oração. Errado. Ele tanto se identificou conosco que ele foi no batismo no nosso lugar. Ele foi no batismo no nosso lugar, porque muito antes, sabendo que ele era o Messias, ele já estava se identificando com o nosso pecado, orando, Pai nosso, perdoa as nossas dívidas. Eu creio que dos 15 anos o Espírito Santo começou a ensinar Jesus a orar assim. E por todos esses lugares, antes de ele entrar em ministério público, ele já estava orando por todo Israel. Ele ia daqui para o sul, para as festas. Eu creio que ele caminhava por toda essa região, conhecia tudo isso, fazia, quem sabe, caminhadas de intercessão, onde ele olhava uma cidade. Ele olhava Jerusalém e falava com a cidade como se fosse uma pessoa. Falava com Corazim e Betsaida como se fosse uma pessoa. Ele se identificou com a cidade de tal forma que ele abraçava a cidade como Messias e levava essa cidade diante do Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Ele já orava há muito tempo, antes de manifestar o reino. E aí eu vou sugerir para vocês. Eu creio que muitas coisas não estão acontecendo. Primeiro porque nós não somos dependentes. E mostramos que nós não somos dependentes por não intercedermos assim. Então mostramos que o nosso coração não almeja, não geme pelo reino, não clama pela manifestação do reino. A gente está de uma certa forma acomodado. Eu me encontro muitas vezes com isso, eu luto com isso. E à medida que o Espírito Santo está em nós, operando, ele está tirando esse comodismo. E ele está nos incomodando em relação à manifestação do reino. Com isso, eu encontro na oração que o Messias me ensinou, nos ensinou, tudo o que precisamos para que haja manifestação do reino. Eu vou postar hoje até a noite, procura no meu Facebook, Mike Shea, eu vou postar 14 horas que eu tenho na internet para você ouvir de graça, 14 horas de ensino sobre isso.
Eu estou dando uma pitadinha aqui só, tá? Eu tenho 14 horas disponíveis para você poder baixar e ouvir. Você vai assinar um formulário e eu vou mandar para você um link do Dropbox e você vai poder baixar 14 horas de vídeo para você ouvir, tá? Tem muito, é completo, é cheio da essência. Sabe o que eu entendo hoje? Quando Jesus ensina isso, abre-se uma janela para nós, da intimidade que Jesus tem com o Pai, na qualidade de filho, mas também no relacionamento dele como Messias, com o Pai, com o juiz, com aquele que vai julgar, com o soberano, rei. Eu sei que Jesus vem para reinar, mas na qualidade humana, ele relaciona com esse rei por nós. E como Messias, ele assumiu a nossa parte primeiro para nos levar. Depois ele vem e estabelece. É tão importante isso para nós. Preciso parar? É? Tá. Senão a freira vem aqui. Hã? Freirinha. Ok. Eu só vou completar 2 minutos. Tá. Nos próximos versículos, em Lucas 9, nós encontramos uma parábola, tá? Onde Jesus continua a sua fala. Disse-lhes ainda Jesus, versículo 5. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. No final disso, Jesus está ensinando com essa parábola a questão de importunar. Todos lembram dessa parábola? Ok. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Porque é a mesma fala. Ele primeiro ensina: eu oro assim, como eu já ensinei para vocês tantas vezes, e obviamente vocês não entenderam. Eu me flagrei quando o Espírito Santo me mostrou isso. Tá? O Espírito Santo: e você não é diferente dos discípulos. É verdade. Tá? Nisso, eu entendo com a parábola, Jesus está dizendo: você sabe de uma coisa que você não entende? Eu importuno o Pai a teu respeito orando assim. E quero que você importune o Pai a respeito de todo mundo ao teu redor, orando assim. Por quê? Uma vez que põe-se a palavra nosso, não é uma oração pessoal. É intercessão. Toda a minha vida de intercessão hoje volta para o Pai Nosso. Se era bom para ele, é bom para mim. Se é o que ele ensinou, eu vou caminhar em cima disso. E eu entendo que todo mais, eu não estou dizendo que outras orações não valem. Eu estou dizendo, tudo que eu tenho visto que vale, cabe dentro. É um conceito que é contido aqui. Mas aí eu queria que você visse, porque não para só com essa parábola. Ele continua dizendo: por isso vos digo, pedi, mesma fala. Quem tem esse pedir, buscar e bater, como o que você quer, pede, pede, pede. Esse não foi o contexto de Jesus falar isso. Pedi, Pai Nosso. Buscai, Pai Nosso. Batei, Pai Nosso. É desse jeito. Fica aqui como eu fico e você vai ver o Pai agir. Fica aqui, nessa dependência, nesse conceito do reino, nesse conceito do relacionamento com o Pai. Fica nisso. Insiste, importune e não pare. Pedir. Em grego é uma coisa, é um comando, é uma ordem contínua. Ou seja, algo que você faz não somente uma vez. Você continua fazendo, sem parar. E como é que ele termina? Eu acho fantástico isso aí. Qual dentro de vós é o pai
que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Se pedir peixe, dará, em lugar de peixe, uma cobra. Se pedir ovo, lhe dará um escorpião. Olha só como ele termina. Por favor. Ora, se vós, que sois maus, né? Eu estou imaginando com essa primeira fala, todo mundo está pensando, ah não, meu filho pede pão, eu dou pão, eu sou bom. Meu filho pede ovo, eu dou ovo, eu não sou ruim. Eles estão pensando que... E Jesus logo começa, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, o quê? O que diz o texto? O Espírito Santo. Para que Jesus faz essa oração? O que é revelado nesse texto? 10 dias. A palavra me ensina que Jesus ascendeu e durante 10 dias, ele diz, eu rogarei ao Pai. Durante 10 dias, ele rogava ao Pai. E a resposta que ele queria do Pai foi o quê? Pentecostes. Como Jesus orava? E é revelado aqui. Na mesma fala, Jesus começa com o Pai Nosso e ele diz, e se você importunar, se você pedir, buscar e bater, como eu estou dizendo, vocês sabem dar coisas boas. O Pai, ele vai dar o Espírito. Eu estou pedindo tudo isso para ele derramar o Espírito. Eu estou convencido que o tempo que demorou para o Espírito Santo ser liberado em Pentecostes, Jesus estava diante do Pai, incomodando, insistindo, Pai Nosso, que estás nos céus. Aleluia. Do 120. E eu creio que os 120 estavam lá, porque tinha caído a ficha, em Lucas 11, caiu a ficha, e eles estavam lá em concordância, céu e terra. Você sabe como eu sei que eu concordo com o que Jesus está querendo? Quando eu oro, como ele ensinou a orar. Pai Nosso. Então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Conclamados e alistados como discípulos a fazer essa oração com fé. Amém. Em todos os lugares que o Espírito Santo te lembrar. Amém.